Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 22 de abril de 2025, celebramos a terça-feira da Páscoa do Senhor. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 11 ao versículo 18. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação, todos. Glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, está sendo concluído o Evangelho segundo João. E logo nas primeiras páginas, amados irmãos e irmãs, do Evangelho segundo João, Jesus pergunta a João e André: O que procurais? Vejam, é praticamente aquilo que Jesus pergunta: a quem procurais? Só que, como está no início do Evangelho, então a pergunta é diferente. Pergunta o quê? Então, estavam os 2 discípulos, João e André, depois do batismo, seguindo Jesus. Depois que João disse: Eis o Cordeiro de Deus. Então, João e André, que é o João evangelista, e o André estão seguindo Jesus. E Jesus pergunta: O que procurais? E assim, amados irmãos e irmãs, apesar eles não respondem, mas ao mesmo tempo fazem uma outra pergunta a Jesus: Rabi, onde moras? E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus responde: Venham ver. Então inicia toda essa trajetória do Evangelho de João, com esse convite de Jesus: venham ver onde eu moro. E assim, amados irmãos e irmãs, o evangelista começa a narrativa dos sinais de Jesus. O primeiro sinal é a transubstanciação, lá nas bodas de Caná, onde a água foi transformada, foi transubstanciada em vinho. Lá em João capítulo 2, versículos 1 ao 11. O segundo sinal realizado, amados irmãos e irmãs, também é em Caná, a cura do filho do oficial romano. Em João 4, capítulo 4, versículo 46 a 54. E o terceiro sinal, amados irmãos, é realizado na piscina de Betesda, em Jerusalém, a cura do paralítico. Lá em João capítulo 5, versículos 1 ao 15. O quarto sinal é a multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar a multidão. O quinto sinal, amados irmãos e irmãs, é quando Jesus anda sobre as águas do mar da Galileia. Lá em João capítulo 6, versículo 16 a 21. O sexto sinal é a cura de um cego de nascença, amados irmãos e irmãs. Lá em João capítulo 9, versículos 1 ao 7. O sétimo sinal é a ressurreição de Lázaro. Só
que para alguns biblistas, amados irmãos, ele só mostra, né, 7 sinais, mas eu costumo dizer que também Jesus fez o 8º sinal. Por quê? Porque Jesus diz para os fariseus: nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. E o sinal de Jonas, Jesus diz que assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, o filho do homem ficará 3 dias no ventre da terra. E assim, amados irmãos, para mim o 8º sinal é a paixão, morte, seguida de ressurreição. E lembre, amados irmãos, Jesus, uma vez morto, do seu coração jorraram sangue e água. E o apóstolo dá testemunho disso. Eu vi e dou testemunho, né? Lá no capítulo 19, versículos 33 a 37. E assim, o evangelista viu, amados irmãos, e registrou para que todos creiam. Então, vejam, venham ver. Então, veio o quê? Venham ver os sinais, porque você tem que seguir Jesus para ver todos os sinais, para ver quem ele é de verdade. E, é claro, meus irmãos, Jesus se mostra quem é para que todos creiam. E assim, amados irmãos, cada sinal tem uma intenção de mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos a vida em seu nome. A gente vê isso lá em João, capítulo 20, versículo 31. Mas agora, amados irmãos e irmãs, como já disse, né, a primeira pergunta foi o que procurais. Agora a pergunta é a quem buscas. Né? Então Jesus pergunta a Maria Madalena a quem ela busca. E Jesus, amados irmãos e irmãs, responde a Maria Madalena a pergunta que os discípulos fizeram lá no começo. Vejam, onde moras? Né? E Jesus diz justamente para Maria Madalena, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Né? Jesus mesmo disse que ele não é deste mundo. Então, quando ele responde agora aos discípulos, ele está dizendo justamente de onde ele é. E os sinais dão testemunho que ele é o Filho de Deus. Por isso ele diz, repito, amados irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, eu sou do céu, pois é lá que mora o meu Pai. Então, amados irmãos e irmãs, que cada um de nós, né, eu e você, né, saibamos reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. E por Cristo, com Cristo e em Cristo, todos nós sejamos verdadeiros filhos e filhas de Deus. Então, amados irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.